Estão vendo agora? Isso. Então, hoje nós vamos falar sobre números inteiros, né? Os números inteiros, o que é diferente para a gente, porque até ano passado a gente via números só positivos. Os números inteiros também compreendem os números positivos e os números negativos. Então, olha aí, quando a gente fala conjunto dos números, todo conjunto tem que ser representado. Deixa eu pegar a canetinha aqui para ficar mais fácil. Todo conjunto tem que ser representado por chaves. Olha as chaves aí, tá vendo? Começar e fechar. E nós chamamos conjunto dos números inteiros, nós só representamos ele pela letra Z. Tá? Isso, a Z representa o conjunto dos números inteiros. Então, nós estamos vendo que nele encontra-se os números positivos e os números negativos. E então, a partir de hoje, nós vamos saber que os números também acompanham um sinal. E esse sinal representa alguma coisa. Então, é isso que a gente vai ver a partir de agora. O conjunto dos números inteiros, eles têm algumas variações. Quando eu falo Z+, esse maisinho daqui indica que eu só quero os conjuntos dos números inteiros positivos. Então, dentro da minha chaves, vai ser todos os números inteiros positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e infinitamente. Esses 3 pontinhos aqui indicam que ele não termina aqui, vai até o infinito. O Z-, já que o Z+ é os números positivos, o Z- indica os números negativos, né? -5, -3, -2. Então, os 3 pontinhos ficam na frente, que o número é menor, né? São os números menores que vêm. Aí está em ordem crescente os números. O Z mais 0 é porque tem que ter os números positivos e nele incluir o zero. Tá? Então, nós chamamos isso de os números não negativos, inteiros não negativos. E o Z menos com zero indica os números negativos com a presença do zero também. Então, a esse conjunto nós damos o nome dele de números inteiros não positivos. São todos os números inteiros menos os positivos, por isso que a gente chamamos de não positivos. Mas aonde que nós vamos usar esses números positivos e negativos, né? Um exemplo disso é no termômetro, que é um aparelho que serve para medir temperatura, né? Principalmente a temperatura de uma região. Se a gente está aqui no Brasil, aqui em Vitória, geralmente a temperatura varia de 30 a 36 graus, quando está um pouquinho mais frio chega a 20 graus, né? Agora, se a gente for para um lugar que é muito frio, a temperatura pode ser abaixo de zero. Então, a temperatura pode chegar a -1 grau, -2 graus, -3. Então, vai diminuindo a temperatura. Então, a gente representa com eles com números negativos. Então, tá aí, ó, né? O rapaz falando com a mulher e falando lá que, ó, a temperatura aqui está 10 graus negativo. Então, representando aqui no termômetro, ó, letra B, 10 graus negativos. Então, o menos indica que está abaixo de zero, é menor que zero. Nós também vamos encontrar isso para falar sobre a altitude, né? Nós temos como referência o nível do mar. Tudo que está acima do nível do mar, nós consideramos positivos. E abaixo do nível do mar, nós consideramos negativo. Então, se eu vou mergulhar, né? Quando eu mergulho, eu fico abaixo do nível do mar. E aí eu vou falar esse número, representar ele como um número negativo. Por exemplo, existem alguns lugares em Vila Velha que alaga muito, porque Vila Velha, como é bem próximo ao mar, se acontecer de ter uma depressão, de algum bairro ser um pouco mais baixo, que nós falamos que é isso daqui, ó, é como se fosse um buraco, é uma depressão. Isso é porque fica abaixo do nível do mar. Então, a água vem, chove e fica empoçada ali, fica alagada ali, e fica difícil de ir para o mar, porque ali é abaixo do nível do mar, né? Então, existem lugares também. O Mar Morto é um lago, apesar do nome ser Mar Morto, ele é um lago.
é um lago que ele fica abaixo do nível do mar. Então, toda vez que chove, tudo quanto é tipo de água que vem da superfície, acaba empoçando nele lá. E aí, a quantidade de sais minerais que vão desgastando da rocha, sendo levado para lá, é muito grande. Então, lá, a salinidade do lago é muito alta. O lago lá, então, é salgado. Por isso que ele é chamado de mar, né? Por ele ser salgado. E é tão salgado lá, que os peixes não sobrevive lá. Então, por isso que o nome dele é Mar Morto. Não tem espécie viva lá, porque não aguenta a quantidade tão grande de sal, né? E lá, por ter uma quantidade tão grande de sal, a gente costuma ficar boiando, a gente não consegue mergulhar nele, né? Pela quantidade grande de sal. E justamente porque ele é abaixo do nível do mar. Como ele é abaixo do nível do mar, todas as águas da superfície próxima dele vão sendo levadas para lá, e aí vai desgastando as rochas, levando a salinidade para ele. Por isso que ele é chamado de Mar Morto, apesar de ser um lago. Também usamos números positivos e negativos em operações bancárias. Se a gente deposita algo na nossa conta, então a gente tem crédito, então a gente bota mais, né? A gente pode fazer esse depósito, registrar esse depósito como mais como um número positivo. Agora, se a gente faz retirada da nossa conta, a gente vai botar o símbolo de menos para referir que é uma retirada, para botar como se fosse uma retirada bancária, a gente usa o símbolo negativo. E aí a gente vai ter uma reta, né, onde o centro dessa reta é o zero. À direita do zero, nós vamos ter os números positivos. E à esquerda do zero, nós vamos ter os números negativos. Lembrando que uma reta numérica, ela sempre cresce em direção ao lado direito. Então, os números negativos são menores que os números positivos. Então, o algarismo maior negativo, né? Algarismo é o símbolo que nós usamos para representar um número. O algarismo maior vai indicar que aquele número é menor quando ele for negativo. Por exemplo, menos 2 é maior que menos 3. Então, aqui está diminuindo. Então, menos 1 é maior. Depois vem menos 2, que é maior que menos 3. Menos 4 ainda vai ser menor que menos 3. E assim por diante. Então, o algarismo, o símbolo maior, quando ele está com o sinal negativo, ele vai indicar que ele tem um valor menor. Vamos ver isso na próxima slide aí, que vai representar melhor. Eu marquei 3 pontos aqui, o menos 9, tá aqui, o menos 4, o 0, o 1, o 2, o 4 e o 9. Vamos botar esse número em ordem. Qual desses números daí é o menor? Então, sempre quem tiver a mais do lado esquerdo é o menor. Então, aqui nesse caso, o menos 9 é o menor deles. Então, eu botei aqui, menos 9. É menor que quem? Que o menos 4, menor que menos 4, que é menor que 0, que é menor que 1, que é menor que 2, que é menor que 4, que é menor que 9. Então, quanto mais à esquerda o número tiver, menor ele vai ser. O 0 é menor que qualquer número positivo. Porque, olha, está à esquerda de qualquer número positivo. Qualquer número negativo é menor que 0. Qualquer número negativo é menor que qualquer número positivo. E entre dois números negativos é menor o que estiver mais afastado da origem, que é o 0. Então, quanto mais afastado do 0 os números negativos, menor ele vai ser, tá? Alguém tem dúvida por enquanto? Nenhuma? Continuando, hein? Agora vem a parte um pouquinho mais complicada, que são as adições. Como nós vamos adicionar esses números? Quando é positivo, é fácil, né? Eu tenho 4, mais 2 é 6. Adição de primeira série, todo mundo sabe isso.
Mas olha aqui a reta aqui embaixo, olha essa reta aqui embaixo, ó. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho 2, ó, 2, e andei mais 3. Ao todo, então, eu andei 5. Então, quando os sinais são iguais, quando são os mesmos sinais, nós vamos juntar essa quantidade. E é a mesma coisa para os números negativos. Olha, eu andei aqui, ó, menos 4. Depois andei menos 2, ao total eu vou andar menos 6. Combinado? Então, se eu andei menos 4 e depois menos 2, ou posso falar desse jeito. Se eu tenho uma dívida de 4 e também tenho outra dívida de 2, se eu juntar, eu vou ter uma dívida de 6. Então, a adição é uma junção. Independente do sinal dele, você vai juntar. Agora, vou explicar para vocês quando é sinal diferente. Aí é um pouquinho mais complicado, mas a gente vai ensinar de um jeito mais fácil possível. Ó, eu tenho aí um exemplo, ó. Mais 5, mais menos 3. Eu vou somar sinais diferentes. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Vou pegar esse mais 5 e só fazer somas de uma unidade cada. Se eu tenho mais 5, são 5 unidades. Então, eu vou botar aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu representei o meu mais 5 utilizando 1. Então, se eu juntar esse monte de 1 daí, eu vou ter mais 5. E vou representar o meu menos 3, só que vou mudar a cor, para ficar mais fácil a visualização. Ó, o meu menos 3 aí, ó. 1, 2, 3, ó. Menos 3 eu tenho aí. Menos 1, menos 1, menos 1 é menos 3. Gente, olha como que é fácil. Se eu tenho 1 menos 1, eu vou ter 0. Se eu pegar 1 e diminuir 1, eu tenho 0. Então, olha só, se eu tenho esse mais 1 daqui, com esse menos 1 daqui, eu posso cortar isso que vai dar 0. Aqui também, ó, mais 1 com menos 1 também dá 0, ó, cortando. Ó, mais 1 com menos 1 também vai dar 0. Quanto que sobrou aqui, ó? Olha quanto que sobrou. Então, sobrou, isso daí vai ser igual a mais 2. Então, vou botar o resultado lá em cima, ó, mais 2. Então, mais 5 mais menos 3 vai ser igual a mais 2. Então, eu representei o 5 aqui positivo e representei o menos 3 aqui negativo. Toda vez que eu tenho mais 1, menos 1, vai dar 0. Então, eu fui eliminando, ó, eliminei. E o que sobrou aqui são mais 2. Ou seja, sinais diferentes. Eu vou pegar o sinal do maior, que é o que tem maior quantidade, ó, mais, e vou diminuir os números. 5 menos 3, 2. Então, sempre vai ser dessa forma. Vamos lá, outro exemplo, ó. O mais 6, vou representar aí de 1 em 1, ó. Mais 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O menos 8, ó, vou representar aí com os negativos, menos 8. Então, eu tenho aqui, ó, mais 1, menos 1, dançou. Mais 1, menos 1, eu elimino. Mais 1, menos 1, elimino. Mais 1, menos 1, dá 0, elimino. Mais 1, menos 1, dá 0, elimino. Mais 1, menos 1, dá 0, elimino. Sobrou quanto aí, ó? Sobrou justamente menos 2. Então, esse resultado aqui, mais 6 menos 2, deu para mim o resultado, mais 6 menos 8, o resultado deu menos 2. Ou seja, vou pegar o sinal do maior. Quem é o maior aqui, o 8 ou o 6? Do algarismo maior, né? Aqui é o 8, que tem maior quantidade aqui, é menos, tá vendo? Que tem maior quantidade é menos. Então, peguei o sinal dele, menos, e diminuí. 8 tira 6, dá 2. Então, é assim que se faz quando tem sinal diferente. Então, resumindo, sinais diferentes, olha, da adição de dois números relativos com sinais contrários, resulta o número com sinal que tiver maior valor absoluto. O seu valor é a diferença dos valores absolutos desse número. Ou seja, vou pegar, ó, menos 3 mais 2. Quem é maior aí? 3 ou 2? Né, o 3. E o sinal dele é o quê? Ó, o sinal dele aí é menos. Então, aqui a gente sabe que o resultado vai ser menos.
Aí eu diminuo. 3 tira 2, dá 1. Então é só pegar o sinal do maior e diminuir os números. Agora, a subtração. Alguém teve dúvida na adição? Vou continuar com a subtração. Alguém teve dúvida? Ah, que ótimo! Então fera já, hein? Na subtração. A subtração é quando tem um sinal de menos que vai diminuir dois números. Eles podem ser positivos, podem ser negativos, ou um pode ser positivo e outro negativo, né? O que nós vamos fazer? O sinal de menos, para números inteiros, ele significa oposto. Então, toda vez que tiver um sinal de menos, ele significa oposto. Por exemplo, qual é o oposto de 3? É menos 3. Então, o menos significa oposto, ou seja, tem a mesma distância da origem, porém, vai do lado sentido contrário. Então, por isso que o menos significa oposto. Então, toda vez que você tiver uma subtração, você vai tirar o parêntese, que vai ficar mais fácil. Lembrando que o sinal de menos é oposto. Então, você vai tentar achar qual o oposto do número que está em seguida. Então, eu vou repetir o primeiro número, que é mais 5, e vou ter o oposto do número seguinte. Então, vai ficar assim, ó. 5, que eu estou repetindo, mais 5, que é a mesma coisa que 5. Né? O mais a gente não precisa botar o sinal. E qual o oposto? Ó, o menos aí significa oposto. Qual o oposto de mais 3? É menos 3. E aí eu faço a subtração. 5 menos 3, 2. Vamos ver outro exemplo aí. Olha, eu tenho lá menos 7 menos 8. Esse menos daqui significa o oposto do menos 8. Então, eu vou repetir. Epa, peraí que eu acho que tem alguém chamando aí, gente. Só um minutinho. Deixa eu ver se tem alguém chamando aqui. Tem. Ei, João Miguel. A gente já começou a aulinha, então depois eu repito para você de novo, tá? Você fica aí e depois eu volto para explicar. Deixa eu só terminar com eles e aí eu volto para explicar para você, combinado? Então tá jóia. Então vamos continuando aí. A subtração, então, a gente parou no segundo exemplo, que era esse daí. O menos 7, deixa eu pegar a canetinha de novo. O menos 7 menos 8. Então, eu vou repetir o primeiro número, menos 7, e o menos significa oposto. Eu vou colocar o oposto do próximo número. Qual é o oposto de menos 8, gente? Isso aí. Então, isso aí. Gostei de ver. Então, eu vou botar, ó, menos 7, eu repeti, e botei mais 8. E agora eu faço a adição, né? Agora eu resolvo normalmente. Menos 7 mais 8, eu pego o sinal do maior, ó, que é o 8, e diminuo. 8 menos 7, 1. Fácil, não é? Entenderam? Então, a gente para aqui a nossa aulinha. Essa foi a aulinha de revisão sobre números inteiros. A atividade, né, de matemática dessa semana foi relativa a isso. Eu botei mais adição e subtração. E na